Senhor presidente, telespectadores, funcionários, assessores aqui da Assembleia Legislativa. Eu também vou usar aqui hoje da tribuna para falar sobre a situação que a gente está vivendo. Eu acho que nenhum deputado que se preocupa com a população pode deixar de falar, expressar para a população fluminense o que ele está pensando dessa situação. Nós realmente estamos vivendo um momento muito delicado, muito. Eu tenho certeza que talvez não exista uma pessoa que não tenha até debatido e discutido com a própria família de pontos de vista diferentes do que está acontecendo no país. Nós, no meu entendimento, nós estamos vivendo um regime de exceção. Nós estamos vivendo um momento onde questões tão caras, tão importantes para o povo brasileiro estão sendo desconstruídos. Questões quanto à democracia, que diz respeito à democracia, questões que dizem respeito à liberdade do ser humano estão sendo colocados em xeque. E é importante que, para a gente defender o nosso ponto de vista, porque do outro lado também tem pessoas que defendem o seu ponto de vista, mas é importante a gente fazer um recorte histórico. Um recorte que começa quando uma presidenta eleita, quando uma mulher é eleita para assumir a presidência do país, o golpe é colocado. Então, esse momento histórico é importante para a gente delimitar o nosso tempo. O tempo onde a gente começou a perceber vários interesses que até então estavam adormecidos no nosso país. Quando a presidente Dilma assume, ganha o processo eleitoral, o que a gente vê são movimentos se organizando para retirar a presidenta da sua cadeira, para dar um golpe no país. Porque se assim não fosse, não seria só a presidente Dilma a ser afastada, mas também o presidente Temer. Afinal de contas, eles eram da mesma chapa concorrente. Mas não, senhoras e senhores. Afastou a presidenta, que era de um partido político, e manteve o vice-presidente. Já começou tudo errado. Senhoras e senhores, hoje, o que acusavam a presidenta Dilma se banalizou. Não é mais pedalada fiscal. Se banalizou. A pedalada fiscal que acusavam a presidenta Dilma, hoje é considerado, inclusive, legal fazer. Porque foi aprovado que se fizesse pedalada fiscal no país. Depois disso, o que nós percebemos, e é importante que a população entenda essa percepção, entenda o que está acontecendo no país, é um conluio da Rede Globo, da mídia, com o judiciário, sim. Porque, gente, atacar uma pessoa do jeito que o ex-presidente Lula é atacado, é uma coisa insana. Você ter uma mídia entrando todos
todos os dias na casa da pessoa, que é o povo brasileiro, e falando o seguinte: o culpado é o ex-presidente Lula. O culpado é o ex-presidente Lula. Deputado Valdec, presidente em exercício, isso é uma lavagem cerebral. Ninguém aguenta todos os santos dias, né, acusarem um presidente sem provas. Porque a gente não tem prova. Como que a pessoa pode se defender se um outro fala assim: ó, esse triplex aqui é seu e você ganhou esse triplex para fazer isso, isso e isso. Não tem prova. Não tem prova. E a gente pega um judiciário que fotos, vídeos e que mais que as pessoas querem mostram que é um judiciário que age de forma diferenciada, para com celeridade, como foi o caso do Lula, uma correria para julgar, que não é a mesma atitude, não é feita no caso, por exemplo, do Aécio, no caso, por exemplo, da mulher do Temer, da mulher do Alckmin, muito obrigado, que decidem como se essas pessoas que têm prova, que têm mala de dinheiro, que têm conta na Suíça, que têm conta em vários países, aí votam de forma diferenciada. Então nós estamos, senhor presidente, vivendo realmente um momento de muitas exceções. Um momento que a Carta Magna do nosso país, que é a Constituição, está sendo rasgada. Eu quero me pautar, senhor presidente, somente no que está na lei. Eu não quero me pautar quem está certo, quem está errado, eu quero me pautar no que está na lei. E a lei diz o seguinte, a Constituição do país diz o seguinte: ninguém pode ser considerado culpado até você chegar à última instância para dizer que você é inocente. Isso é um direito que está na Constituição. Até porque, senhor presidente, se hoje estão votando diferente, amanhã pode simplesmente o judiciário decidir o seguinte: vamos prender todos os negros que existem no país. Vamos prender todas as mulheres, todos os gays, porque já ninguém tem que respeitar a lei nenhuma. Se o judiciário decidir que a segunda instância é o momento de prender alguém, rasga a Constituição, rasga os poderes, porque, infelizmente, isso tem um nome. Isso se chama fascismo, que é quando um poder decide por todos os outros. Um poder decide, muda, pauta, toma decisões que lhe interessam, como foi o caso da ministra Carmen Lúcia, quando pautou o que ela quis. Ela tinha a oportunidade de pautar o caso concreto do Lula, ou do habeas corpus do Lula, ou tinha a oportunidade de discutir se a questão da prisão em segunda instância era ou se não era constitucional. Mas ela preferiu votar o habeas corpus do Lula, porque o interesse era prender, era impedir
que o metalúrgico, que o nordestino, que o pobre voltasse ao poder no nosso país. Essa foi a justificativa, e para quem não tem a coragem de fazer essa leitura, infelizmente vai se pautar pelo ódio. Porque as pessoas não têm justificativa, a pessoa tem ódio. Ódio. E esse ódio está levando o nosso país a um momento muito difícil, um momento muito ruim. Porque as pessoas, deputado Waldeck, elas não estão enxergando o que se quer. O que se quer, deputado Waldeck, é vender as nossas riquezas. Como já foi colocado em pauta, para vender a Amazônia, vender as nossas riquezas que estão lá, ó. Enquanto isso, o povo fica cego, se degladiando. Se foi ou não culpa de uma pessoa, um único homem. Enquanto isso, deputado Waldeck, vendem a nossa água. A nossa água, né? Porque a proposta é vender a água. A proposta é vender o nosso petróleo, entregar as nossas riquezas a preço de banana. A proposta é pegar as nossas indústrias, nossas hidrelétricas e vender a preço de banana. A proposta é acabar com o povo brasileiro com uma reforma trabalhista que volta ao regime da escravidão, senhor presidente. Tira os direitos, rasga a CLT. A proposta, senhor presidente, é pegar os nossos idosos, o nosso povo que já trabalhou a vida inteira, e fazer uma reforma previdenciária onde essas pessoas não tenham mais o direito de se aposentar, onde essas pessoas, senhor presidente, só vai sobrar, né? Sobrar para essas pessoas a morte, senhor presidente. Então, esse momento é um momento de muita reflexão, é um momento que nós não acreditamos que com a prisão do Lula, o interesse é restabelecer a justiça, que é acabar com a corrupção. Eu não acredito nisso, porque se realmente esse fosse o objetivo da Lava Jato, nós não prenderíamos só pessoas da esquerda, nós prenderíamos deputados federais, o judiciário prenderia pessoas que estão acima da lei e que hoje não tem o mesmo tratamento do judiciário. Então, queria colocar essa questão, queria dizer que nós temos que defender a democracia, queremos Lula livre para resgatar aquilo que 53% da população brasileira votou em 2014, que foi garantir a democracia, o processo eleitoral e eleger presidente que o povo quer à frente do nosso país. A maioria da população não quer esse projeto político de entrega das nossas riquezas e retirada de direito. Mas o povo brasileiro quer aquilo que ele depositou nas urnas como anseio desse povo, que é um Brasil livre, soberano
e democrático. Viva o nosso país, viva a democracia, viva Lula livre!